Salve, rapaziada, beleza? Tudo certo? Eu disse para vocês que eu ia fazer esse vídeo, falar sobre esse assunto que é de muita importância, é importantíssimo, talvez esteja no top 5 dos assuntos mais importantes do que diz respeito aí ao homem despertar e conhecer a realidade sobre relacionamentos, entender melhor o ego dele e principalmente o profano e a natureza feminina, que é a doença do Um. Para quem não sabe, a doença do Um é o primeiro capítulo do Rolo Tomassi, que é o primeiro assunto que ele aborda no livro dele, que ele já tenta desmificar logo de cara, porque ele teve acho que foi um cunhado que ele teve que se suicidou por causa da doença do Um. E é uma coisa que não é tão incomum assim de acontecer com muitos homens, né? Não o caso do cara se suicidar, mas o caso do cara ficar muito doente mesmo, né? Desenvolveu uma depressão muito forte e, consequentemente, andar de cabeça baixa aí por longo período de tempo, por meses aí você vê o cara andando de cabeça baixa, sem conseguir comer, triste, é uma parada que o cara demora muito tempo para se recuperar, principalmente com os caras que são mais comuns. Então eu acho que esse assunto, rapaziada, como eu disse, cara, se não for aí top 3, é um dos top 5 mais importantes a serem discutidos e falar sobre, ok? E, cara, acontece que eu peguei 2 casos aí disso, beleza? O primeiro caso, quer dizer, assim, recentemente, já peguei vários, né? Mas recentemente aconteceram 2. Teve um caso do cara que ele veio trocar ideia comigo, ele tinha acabado de conhecer o canal, e aí ele tava trocando ideia, ele falou, caralho, velho, porra, mano, tudo que você falou eu vi nos seus vídeos e tal, esse cara tá bem triste, né? E é uma coisa comum, rapaziada. É por isso que a gente fala que a Red salva vidas, né? Ou o livro do Rolo Tomassi também, ele sempre foi muito agradecido por salvar a vida de muitos homens, principalmente quando ele vai lá no primeiro capítulo e ele desmistifica essa história da alma gêmea, tá? Do mito da alma gêmea, do amor perfeito, do amor romântico, daquela mulher que vai ser a mulher da sua vida, que você vai amá-la para sempre, ela também vai te amar para sempre, vocês fazem todas aquelas promessas e isso se acaba sem mais nem menos, e aí a sua vida vai pro buraco junto com ela. Ela leva toda a sua vida, a sua felicidade, sua autoestima embora com ela. Seu ego vai embora com ela, com essa mulher, né? É justamente isso que ele fala no livro dele, que ele quebra o mito da alma gêmea, que não existe uma pessoa especial, existem várias pessoas especiais, não existe alguém reservado a você pelo destino, não existe esse negócio de vocês vão ser felizes para sempre, essa papagaiada, né, feminina que coloca na nossa cabeça, na cabeça das mulheres também, mas nós dos homens, de que se você fizer tudo certo, de que se você amá-la incondicionalmente, se você não errar, se você a valorizá-la, se você for romântico, se você fazer o que ela quer, que é o que eles ensinam, né, ela vai permanecer contigo, ou você irá reconquistá-la ou mantê-la conquistada, né. Inclusive no caso desse camarada foi isso, cara, ele ficou com essa garota durante um bom tempo aí, anos, né? E exatamente tudo isso que ele fazia, cara. Ela pedia, eu comentei isso superficialmente pra vocês, acho que em live recentemente, que ele fazia isso com ela, cara. Ele fazia tudo que ela pedia, que é o que a gente faz quando a gente é blue pill, né? Quando a gente não conhece sobre isso. E ele trabalhava pra caralho, sabe? O cara, ele tipo... Cara, eu vou botar aqui, eu não vou botar porque não tem como por causa da música. Mas no meu Insta, pra quem já viu, vai lá no meu Insta, tem um videozinho, cara, de um camarada que é uns bonequinhos assim desenhados, aí mostra como que é o ciclo do casamento do homem, né? Ou o ciclo da doença do Um. Eu não vou nem chamar de ciclo do casamento, mesmo sendo eu utilizando o casamento como exemplo nesse videozinho. Quem tá no meu Insta sabe do vídeo que eu tô falando, é só ir lá assistir. É um videozinho curtinho assim, desenho, é uma animação, né? Mas é um exemplo do que é a doença do Um, tá ligado? E é muito legal, cara. No fundo tem a música do Future, que se chama Solo, essa música do Future, que ele fala nessa música, tá ligado? Ele fala, vive uma vida melhor. Eu tô solo agora, ele fala, tô seguindo o caminho, porque a Ciara terminou com ele, né? Ou ele terminou com ela, não sei, ela trocou ele ficou mal pra caralho, ele falou, cara, agora eu tô solo e tal, vivo uma vida melhor e etc. É isso que ele quer dizer, porque muitos caras que vivem nessa ilusão, cara, de encontrar sua alma gêmea, eles desenvolvem a doença do Um, e ele destrói a vida dele, aí mostra o ciclo, o cara se matando de trabalhar, nesse caso é um pouco pior, né? O cara se matando de trabalhar, indo pro trabalho pra trazer dinheiro pra mãe, pra mulher dele, pro filho, o caramba, e ele se mata e ela continua enchendo o saco dele, falando um monte, e o cara continua se matando de trabalhar e tal, aí ela começa a trair ele, e ele fala, meu, o que você fez isso? Ele fala, você não me dava atenção, você ficava fora de casa trabalhando, não sei o que, e ela trai ele com Tyrone e tal, aí ele pede divórcio, a animação, né, pede divórcio, aí ele sai chutado de casa, não sei o que, aí ela fica com os bens dele, os filhos ficam com ela, e ela começa a alienar os filhos porque... Ela fala, seu pai não tem tempo pra visitar vocês porque ele trabalha muito, e o cara enfiado na casa, tudo igualzinho, mano, o cara enfiado na cachaça, fumando, e os Shed, Tyrone indo na casa, que ficou com ela a casa, né, e aí o cara no final da animação, ele encontra com o amigo dele, lá ele tá depressivo, aí o amigo dele fala, cara, por que você não tem tempo pro Tinder?
Daí ele vai no Tinder lá e tem o perfil de uma tia da merenda lá, super exigente, ele... Caralho, mano, o que aconteceu? Aí acaba a animação. Então esse é um exemplo de como que é a doença do 1, rapaziada. Que é justamente isso que esse maluco fez, cara. Ele não tava casado, tá? Acho que ele morava junto. E ele fazia tudo, cara. Pagava tudo, tal, não sei o que, pá... Colocava grana, trabalhava, e ela reclamava, traía ele, saía e etc. Não tô dizendo que todas as mulheres fazem, mas é um exemplo de como o cara, ele acha que isso vai resolver o problema, né? Aí ele fazia tudo que ela queria, aí você trabalha demais. Aí ele parou de trabalhar para dar atenção. Ah, você faz muita academia. Ele parou de ir pra academia para dar atenção, e no final das contas, ela só humilhou. Sabotou o relacionamento, ele não teve outra alternativa a não ser sair fora. E aí essa é uma outra coisa que tem algumas mulheres que elas são cruéis, que elas fazem com o cara. Né, eu já peguei vários casos assim, cara, que elas percebem que elas dominam você, porque isso é um cara que tá dominado, tá ligado? E tem algumas mulheres que são cruéis referente a isso, narcisistas, e elas pegam e ficam brincando com seus sentimentos, cara. Sacou? Aí o que aconteceu? Eu vi várias vezes isso, cara. Esse cara, ele começou a ficar com outra mina, ela apareceu pedindo, implorando pra voltar, querendo ficar com ele de novo, e aí a relação sexual volta. É inacreditável, rapaziada, como a pré-seleção é um afrodisíaco para as mulheres. Eu tenho um vídeo pra subir pra vocês, no caso do cara também, que eu vou comentar sobre, só pra tocar rapidamente, cara, que esse cara também, velho, a mina começou a sabotar a relação, mesma coisa. A doença do 1 também, mas não tão grave assim, tão cruelmente, né? Só começou a sabotar, mas não traiu, tal, só perdendo interesse, sabotando o sexo, tal, dando uns pullback nele, mas sem xingar, sem humilhar, nada disso. E aí acontece que ele não viu outra alternativa a não se separar, e a menina começou a tentar fazer ele correr atrás. Só que é o que eu falo, às vezes ela faz isso, irmão, não é porque ela quer voltar contigo, é porque ela quer ver você correndo atrás dela, aquele ciclo que eu falei. Ela pega o alfa, transforma em beta e por último ela quer dar um pé na bunda dele pra ver ele correndo atrás. É a validação máxima. E ela tentava diminuir ele, cara. Tentava gerar circunstâncias. Se esse cara fosse Blue Pill ainda, ele tava fudido, velho. Nossa, cara. Porque ela começou a gerar circunstâncias, cara, usando desculpas pra puxar contato com ele, falando da filha, porque, tipo, o cara gostava da filha dela, né? E a filha gostava do cara, certo? E aí, quando ela sabia disso, ela falava, nossa, a minha filha agora, sei lá, ela aprendeu a andar, tá ligado? Pra tocar num negócio que o cara se importava pra ver se o cara ia correr atrás, pra não esquecer ela. Então ela sempre voltava a dar umas cutucadas nele pra garantir que ele não havia esquecido. Isso é cruel demais, cara. E o cara que é Blue Pill, ele acha que a mulher quer voltar, já se abre, fala que tá com saudade, aí ela some de repente, né? Teve os caras que também mandando mensagem pra mim e falaram, mano, ela fica aparecendo, tá ligado? Falando essas coisas, aí eu falo pra marcar um encontro, ela vai e tal, mas aí na hora ela desmarca, algo do tipo. Eu falei, velho, ela tá sendo cruel contigo, ela só quer você correndo atrás, que ela não quer perder você, cara. Ela quer, tá ligado? Ela não quer você, mas ela não quer que você seja de mais ninguém, entende? Essa é uma parada comum que acontece. Muitas fazem isso, né? Não todas, é o que eu tô dizendo. No caso desse camarada foi isso. E aí esse caso do cara que eu falei, da garota, da criança, ele começou a ficar com outra mulher, cara, na hora a ex apareceu implorando pra voltar pra tomar um vinho, e quando ele foi lá e transou com ela, foi o melhor sexo da vida. Esse outro cara que eu falei também, da doença do 1, que eu disse, que a mulher humilhava, traía e tal, começou a ficar com outra garota, ela apareceu, melhor sexo da vida. É inacreditável, cara, como a pré-seleção para as mulheres é uma parada afrodisíaca e muda completamente o interesse sexual que elas têm por você. É um negócio, parece sobrenatural, cara, parece sobrenatural, certo? E aí esse cara passou por isso e tal, com essa garota, tem essa doença do 1, agora ele tá superando, né? Mas foi um momento difícil, ele até disse pra mim que ele pensou em tirar a própria vida e tal, que foi foda. Né? E aí esse outro cara também que mandou e-mail pra mim, que é um dos caras antigos do canal, ele falou que tá passando por a mesma coisa, porque quando ele conheceu o meu canal, ele já tava com essa garota que é a ex-namorada hoje, ok? Ele já tava com ela, já tava um tempo, então ele já tinha desenvolvido a doença do 1. E agora ele ainda tá sofrendo dos sintomas, né? Não consegue dormir, fica vigiando a mina, né? Essas papagaiadas todas, porque seu ego... Porque o cara praticamente, ele define o ego dele a partir da validação da mulher, cara. Entende o que eu quero dizer? Então é isso que eu tô dizendo, rapaziada. O que acontece nesse caso? Que é por isso que eu tô falando pra vocês, mano. É a receita pra uma fatalidade isso. Como que acontece a doença do 1 normalmente? Esse é o BO. O cara é um homem mediano. O cara é um homem comum, normalmente escasso, normalmente bastante escasso, na maioria das vezes. O cara não tem tantas opções, algo do tipo, e etc, certo? O que acontece? Esse cara vai lá, ele consegue ficar com uma garota que normalmente ele não está acostumado a ficar com essa garota. E ele vai lá e faz todo aquele projeto de frame de nice guy, de cara bonzinho para conquistar essa mina, né? Tratando ela super bem e tal, sendo super gentil, super romântico, entre outras coisas, para conseguir namorar com ela. Porque ele quer trancar ela na estratégia sexual dele, certo? A estratégia sexual do homem, definitivamente, é acesso a sexo ilimitado.
certo, rapaziada? Nesse caso, esse cara ele não tem acesso a sexo ilimitado com mulheres diferentes. Então ele vai ter acesso a sexo ilimitado com a melhor que ele conseguiu, entende o que eu quero dizer? Então tem duas formas, rapaziada, que o homem ele procura acesso a sexo ilimitado. Tem duas formas. A primeira forma é o cara que vamos chamar de alfa, Shed, o pica das galáxias, que ele tem opção, e ele tem acesso, ele é poligâmico, ele é solteirão, entende? O cara que é alfa, rapaziada, ele vai usar a estratégia sexual de acesso a sexo ilimitado. Só estou usando o termo alfa para facilitar a explicação, ok? Não leve ao extremo. Então assim, como que ele vai utilizar? Qual que vai ser o meio? Sendo solteiro, entende? O alfa, ele vai conseguir acesso a sexo ilimitado sendo solteiro, ficando com várias mulheres diferentes, generalizando, ok? O cara que tem abundância. Já o cara beta, que é a maioria dos homens, comum, ele também vai tentar a estratégia de acesso a sexo ilimitado, namorando com a melhor que ele conseguiu, entende? Então ele fica com essa mulher, ele vai se tornar o que eu chamo de interruptor de coito, ou cock blocker, que é o bloqueador de rola. Já falei pra vocês, ele vai ser um bloqueador de rola. Ele vai trancar essa mulher numa monogamia. Todo mundo sabe que as mulheres, generalizando, elas querem namorar, e esse cara vai usar isso a favor dele para ter acesso a sexo ilimitado com essa mulher que é de mais qualidade que ele conseguiu, porque ele é um cara escasso, generalizando. Então, o que acontece? Esse cara já não tem tanta autoestima, tá? Por conta própria, de autovalidação, porque às vezes o cara é um miqueinha. Miqueinha no sentido que eu falo de ele ser... Como eu posso explicar, cara? Ele é duro mesmo, ele não tem dinheiro, tal, sabe? Ele às vezes é estudante, tá estudando, tá na facu, alguma coisa assim, beleza? E aí, justamente, ele não tem autoestima por isso, ele não tem essa autovalidação. Não tem shape, não tem nada, não trabalha, não vai pra academia, né? E aí o que acontece, cara? Além disso, ele não ter autovalidação, ele não tem validação feminina. Ele não tem mulheres que olham pra ele com um olhar diferente, que gostam dele, que dá atenção não sexual e atenção sexual pra ele. Aí ele consegue nessa garota. E pra piorar a situação, às vezes é um tipo de garota que definitivamente é bonita demais pra ele. Pode acontecer também. De um patamar que definitivamente ele não tá acostumado nem a ficar de vez em quando e nem a conseguir chamar atenção. Cara, é a receita pra desgraça. Aí esse cara começa a namorar com essa mina, o que acontece? O relacionamento vira a vida dele. Entende o que eu quero dizer? 80%, 90% do espaço mental do HD na cabeça dele é ocupado por essa mulher, cara. Ele acredita que ela é alma gêmea, ele acredita que foi o destino que arrumou ela pra ele, ele acredita que ela é a mulher da vida dele, porque ele conseguiu essa mulher que, basicamente, ela moldou o ego dele, ela construiu a autoestima dele, cara, com a validação sexual e não sexual feminina dela. Entende? Ele ocupa a cabeça dele quase 100%, rapaziada, só com essa mulher. Ele definitivamente desenvolve uma dependência emocional dessa mulher. E aí a gente já sabe que se isso acontecer com o cara, irmão, ele já vai entrar no polo feminino. E é o que eu falo, rapaziada. Sabe o que acontece? Vocês querem que eu fale a real pra vocês? Eu vou falar a real pra vocês, cara. Eu vou falar a real pra vocês. Sabe o que acontece? Quando esse cara vai ficar com essa mina, mano, ela vai testar ele com tanta força, ela vai fazer tanta coisa, esse maluco não vai conseguir passar, velho. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai tratar ela bem demais. Ele vai tratar ela bem demais. Ele vai tratar ela bem demais. E tem mulher, rapaziada, que elas não querem, mano. Elas não querem um cara frouxo, mano. As mulheres não querem um cara fraco. Quando você trata ela bem demais, irmão, é porque você é fraco, porque você não consegue ir embora, porque você não consegue terminar, você não consegue se impor, você tem medo de perdê-la, você tá dizendo pra ela, você é a melhor coisa que eu consegui, eu preciso ter de acesso a sexo ilimitado. O cérebro é uma máquina extraordinária, rapaziada. Nosso subconsciente sabe de tudo. Ela também sabe como funciona a sua estratégia sexual, inconscientemente. Você é a melhor coisa que eu consegui, por isso que eu tranquei você nessa monogamia. Eu preciso fazer tudo pra te agradar, eu não posso contrariar você sequer uma vez, porque senão eu vou perder acesso a sexo ilimitado. Então quando você... dessa qualidade. Então quando você faz isso, rapaziada, no fundo você tá fazendo por você, você não tá fazendo pela mulher, mano. Você tá fazendo por você, porque você precisa continuar transando com uma mulher daquela qualidade e tendo a validação de uma mulher daquela qualidade nessa monogamia, porque é difícil pra você conseguir. E o subconsciente dela vai pegar tudo isso, mano, e ela vai se sentir ofendida. E ela vai começar a desrespeitar você, etc. E aí que vem a frase de que mulher gosta de ser maltratada. Porque quando o cara maltrata a mulher, quando eu falo maltrata, eu não falo bater, abusar, agredir, xingar, não é isso que eu falo. Mas quando o cara trata com indiferença e desprezo. Muitos dizem, mulher gosta de ser desprezada e que você trate com indiferença. Porque quando o cara trata a mulher dessa forma, ele está justamente dizendo, eu não dependo de você pra garantir a minha estratégia sexual de acesso a sexo ilimitado. Se você não quiser transar comigo, você entende o que eu quero dizer? Eu estou te oferecendo a monogamia ou a minha estratégia sexual, a minha atenção não sexual pra você,
Voluntariamente, voluntariamente, não por falta, não por obrigação, velho. O cara, entende? Agora, foi o que eu falei, o cara que é alfa, pega o exemplo que eu disse, o cara que é alfa, que usa a estratégia sexual de acesso a sexo limitado sendo solteiro. Se esse cara namorar, ele está oferecendo a atenção não sexual dele voluntariamente. Consequentemente, esse cara, se a mulher fazer alguma coisa, agir de tal forma, ele vai agir muitas vezes com desprezo e indiferença, porque ele vai falar, filha, eu tô aqui voluntariamente. Já o cara que é beta escasso, ele tá ali por obrigação, porque a única forma dele ter acesso a sexo limitado é namorando. Entende? Então essa é a diferença, cara. Ele tá ali por obrigação, não por voluntariedade. Certo? E esse cara, o que acontece? Ele não consegue maltratar a mulher. E essa mulher, basicamente, às vezes vai implorar pra ele, por favor, mano, por favor, me trata com um pouco de desprezo e indiferença. Por favor, mostra pra mim, cara. Eu mereço, cara. Eu tô desrespeitando você, eu tô fazendo essas coisas e você continua aqui, mano, e você continua me agradando. Por favor, pelo amor de Deus, manda eu pra casa do chapéu uma vez pelo menos. Eu juro, cara, que ela vai pensar dessa forma. Eu lembro de um caso no Patricionil que, mano, foi um cara lá que era casado, um maridão. Mano, a mulher desse cara ligou no show, cara, o cara tremia, o cara não conseguia falar, velho. Eu amo ela. Ela já traiu você, esqueci o nome dele já, ela me traiu no passado, não está com ela ainda, cara. E aí os caras falavam assim, a gente vai levar ele num show. Ela pode levar. Cara, a mulher humilhava o cara, não tô nem aí e tal, não sei o quê. O cara acho que tava 12 anos sem sexo, velho. 12 anos sem sexo. Mano, o Patricionil falou, vamos supor que o cara o nome é Jorge. O Patricionil falou, Jorge, você trata ela bem demais. Você tá tratando ela bem demais, porque você tem medo de perder a mulher, mano. Você tá ali por obrigação, não é por voluntariedade. E no final das contas, rapaziada, é por uma parada egoísta. É por sua causa, tá ligado? Porque seu ego depende dela, da validação sexual e não sexual. Isso não vai, ela vai se sentir ofendida por isso. E é isso que acontece com os caras que têm a doença do 1. E aí no final das contas é o que eu falo. Quando esse cara termina, tá? Eu vou passar pra vocês os sintomas depois, quais são, pra vocês entenderem. Ele vai ficar pensando nessa mulher, cara, praticamente aí quase que 24 horas por dia, entendeu? 80, 90% do pensamento dele vai ser ocupado por ela, nesse caso, certo? E aí o que acontece é que no final das contas, quando esse cara termina, a vida dele, o mundo dele desaba, a mulher começa a ficar com outro cara, aí que ele fica pior ainda, e muitos acabam aí por tirar a sua própria vida, uma coisa muito grave, certo? Então esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês hoje, comentar sobre essa circunstância, como acontece. Eu vou falar mais sobre isso, trazer os sintomas para vocês. E definitivamente, porque esse vídeo ficou longo, né? Definitivamente, como evitar e como lidar com essa circunstância, que basicamente se trata, rapaziada, daquela velha história de sempre que a gente repete aqui todas as vezes. É investimento pessoal. É a única coisa que existe para você lidar com esse caso, se prevenir desse caso, ou para você que está passando por isso. Tamo junto? Um abraço.